Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, professor de religião. Espero que vocês estejam com muita paz e também com muita vontade de aprender a cada dia mais. Como já é de praxe, né, como já é de costume, hoje é uma revisão do nosso conteúdo passado. E afinal de contas, o que nós estamos estudando? Qual é o conteúdo? As doutrinas, especificamente as religiões judaica e islâmica. A semana passada ficou claro para vocês que ambas as religiões, elas, por mais que não são de origem brasileira, mas possuem características diferentes, tá? São religiões ali que tiveram sua fundação e automaticamente o seu desenvolvimento semelhante, porém, se enquadra dentro de doutrina monoteísta. O que é uma doutrina monoteísta? O que é um princípio monoteísta? Na verdade, são religiões que acreditam na existência de um único só Deus. Então, tanto o judaísmo como o islamismo, né, desde já trago mais uma vez para vocês essa informação, são religiões monoteístas. Qual a religião? Judaísmo e islamismo. Porque elas são monoteístas? Porque elas acreditam ali, né? Os seus seguidores, os fiéis, os adeptos a essas religiões, acreditam na existência de um único só Deus, tá? Então, hoje se trata de um reforço, ok? Sendo que esse reforço, na verdade, vem complementar de forma mais didática, de forma mais objetiva, a aula passada, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui, rever as estruturas, as características, os símbolos pertencentes a essas religiões, quais são os espaços de celebração. Então, dentro da religião do judaísmo, nós temos ali as sinagogas. Dentro da religião islâmica, temos as mesquitas. Esses espaços têm uma grande simbologia, são espaços de representação e que as pessoas que seguem, né, que são adeptos ou fiéis a essas religiões, acreditam que a partir do momento que entra nesses espaços, consegue manter um diálogo, uma interação, né, um convívio, uma conversação espiritual com o ser divino, tá? Então, hoje é um reforço sobre as estruturas das religiões judaica e islâmica. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos, professor de vocês de ensino religioso, mas também de sociedade e cultura. Friso mais uma vez a importância de vocês fazerem as atividades. A atividade está no final dessa aula. Vocês vejam com cuidado o que se pede, a pergunta, né? Como vocês devem responder. Não é apenas responder, você tem que responder a pergunta, usando como suporte a aula, aqui essa aula, mas também a aula passada. Vocês podem utilizar também como suporte para facilitar a apostila que o professor disponibilizou para vocês de ensino religioso lá no grupo do WhatsApp, enfim, tá? Então, tem vários meios que você pode estar utilizando para responder as perguntas. As perguntas, na verdade, elas são construídas a partir da aula. Então, diante do que eu vou explicar aqui hoje, eu construí as perguntas. Veja que nesse segundo semestre, né, as perguntas elas estão sendo mais didáticas, elas estão sendo mais objetivas, não estão sendo perguntas difíceis. Então, se vocês pegarem o caderno de vocês, anotarem de acordo com o que eu vou explicando aqui o conteúdo, tenho certeza que quando vocês forem fazer atividade, quando você for fazer atividade, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque você fez toda a anotação certinha lá no seu caderno de ensino religioso, tá ok? Então, vamos, mão na massa, tá? Primeiro trago, retornando aqui, a ideia de doutrina, né? Doutrina, atualmente, ela é vista por alguns pesquisadores, por alguns historiadores, enfim, teólogos, né, como envolve uma questão, uma polêmica, mas também eu quero que vocês compreendam que a doutrina aqui, a palavra doutrina, é como um preceito, é como as religiões judaica, como as religiões islâmicas estão estruturadas hoje. Quais são as suas principais características,
quais são seus fundamentos, seus princípios, suas regras, seus rituais, o que cada religião prega, ok? E automaticamente cada religião tem enquanto formação histórica, social e religiosa e também cultural. Então, independentemente de sua religião, por meio da religiosidade, que eu já trabalhei aqui com vocês, por meio da religiosidade, permite que você entenda a religião do outro, mesmo não sendo a sua religião. Mas o fato de você compreender e você entender as características da religião do outro não significa que você vai deixar de seguir a sua religião. Pelo contrário, significa que você vai ter um conhecimento a mais sobre o mundo da outra pessoa, sobre o mundo do seu colega, esse mundo mais voltado para a questão religiosa, tá? Então, primeiro, definição de doutrina. Doutrina é definida como um conjunto de princípios que serve de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Então, doutrina ele pode ser trabalhado em diversos meios, em diversos campos, seja político, filosófico, literário. Mas a ideia de doutrina, a palavra doutrina, está sendo trabalhada aqui nessa aula no campo religioso. Ao mesmo tempo que significa um conjunto de saberes e fundamentos de uma determinada religião. É justamente essa ideia de doutrina que eu quero que vocês compreendam. Que doutrina está voltado para um conjunto de saberes e fundamentos de uma determinada religião. Então, caso eu pergunte para vocês, pessoal, eu trabalhei com vocês a ideia de doutrina. Como é que vocês podem interpretar essa ideia de doutrina? Então, a partir disso, vocês conseguem construir, elaborar ou responder essa pergunta através da seguinte resposta. Significa um conjunto de saberes e fundamentos de uma determinada religião, tá? Isso aqui ficou claro na aula passada e eu estou deixando mais claro ainda para vocês essa aula. Doutrina está relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino e pode ser propagado de várias maneiras, através de pregações, opiniões de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos e obras e etc. Aqui é como a doutrina ela é colocada em prática, como a doutrina é judaica, como a doutrina é islâmica coloca os seus preceitos, os seus fundamentos e princípios em prática, por meio da pregação, por meio da opinião de líderes religiosos que representam essas religiões, por meio de momentos de ensinamentos, né? Aí ali dentro do catolicismo, que não é o nosso conteúdo hoje, o catolicismo, mas dentro do catolicismo nós temos a catequização, que é um espaço, né, de pregação, doutrina, enfim, tá? Mas o catolicismo, não vou mencionar muito aqui o catolicismo na aula de hoje, para não confundir a mente de vocês, porque o nosso objeto de estudo, o nosso conteúdo hoje, nosso tema, é sobre a religião islâmica e sobre a religião judaica, tá? Então, vocês conseguiram compreender a ideia de doutrina? Agora, eu vou relacionar a ideia de doutrina com a religião judaica. Depois, com a religião islâmica, mas aqui agora com a doutrina judaica. Então, doutrina, você já sabe o que é. Aqui, pessoal, é o símbolo da religião judaica. É um dos símbolos, né? Que automaticamente as pessoas que seguem, ao deparar-se com esse símbolo, automaticamente já remete à sua religião, que é o judaísmo. Dentro do catolicismo, é a cruz. Então, quando a pessoa, né, o seguidor, o adepto, o seguidor, enfim, observa a cruz, já remete ao catolicismo. Então, quando você observa essa estrela, automaticamente traz já a ideia do judaísmo, tá bom? Então, primeira apresentação da religião do judaísmo. O judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo. A crença considerada como religião, filosofia e modo de vida é a mais antiga religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus, aquela ideia sobre o monoteísmo, não esqueça dessa palavra. Apesar de ser a religião do monoteísmo mais antiga, é a que possui o menor número de adeptos. Atualmente possui 12,2 milhões de judeus pelo mundo, segundo o informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. O que é que essa informação vem contribuir para a nossa aula de hoje? Entender que
o judaísmo é uma das religiões mais antigas na história da humanidade, ok? Ao mesmo tempo, se trata de uma religião monoteísta, retorna àquela ideia que eu falei para vocês, na existência de um único só Deus, mas, por mais que ela é uma das mais antigas, não significa que ela possui um grande número de adeptos. O que é adeptos? Pessoas que aderem, pessoas que seguem, os fiéis do judaísmo, ok? Então, automaticamente, possui um menor número de adeptos. Esse menor número soma aproximadamente, destaco, aproximadamente, 14,2 milhões de judeus pelo mundo, sendo que possui grande frequência, grande presença nos Estados Unidos, tá bom? Então, aqui essa informação sobre os dados foi produzido, esse cálculo, né, pelo informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. Mas o que de fato é judaísmo? Judaísmo, religião do povo hebreu, que tem como livro sagrado a Torá, conjunto dos 5 livros escritos por Moisés, de teor idêntico aos primeiros 5. Religião dos judeus ou reunião das pessoas que professam essa religião. Então, aqui está a definição de judaísmo para vocês. É uma religião ali que tem a sua formação com os povos hebreus, tá? E qual é o livro sagrado dessa religião? A Torá, tá bom? Dentro do catolicismo, dentro da religião evangélica ou protestante, é a Bíblia. Mas dentro do judaísmo é a Torá. O que é que eu quero que vocês entendam? Que existe, pessoal, diversas formas, diversas maneiras de acreditar, de entender, de presenciar a presença do ser divino. E que essas diversas maneiras, independente ou não, tem que ser respeitada. Eu acredito que esse daqui seja o nosso maior objetivo hoje aqui. Então, esse aqui, pessoal, é o Torá, normalmente tem formato de pergaminho, mas nem todos, alguns foram modificados e elaborados como livros. Então, a religião do judaísmo, hoje, ela está presente, tá, em todo o continente do mundo, né, seja a Europa, a Ásia, a África e a América. E o seu principal ponto de partida é justamente o Torá, que pode ser visto como forma de pergaminho, mas também pode ser visto através, né, da divisão de 5 livros, sendo que esses 5 livros foram escritos ali por Moisés, segundo os seus próprios fundamentos, ok? Então, diversas tradições e doutrinas do judaísmo são criadas e desenvolvidas com o passar do tempo. Essas tradições são seguidas de acordo com as interpretações de cada ramificação judaica. Entre as divisões mais conhecidas estão o uso dos objetos religiosos, costumes alimentares e culturais, além do uso hebraico como língua litúrgica. Repare que coisa interessante, né? Observem, na verdade, que ponto pertinente. Que dentro do judaísmo existem diversas ramificações. Judaísmo, uma religião. Mas dentro do judaísmo existem outros grupos. Grupos mais conservadores, grupos mais liberais, grupos mais moderadores, né? Grupos mais tradicionais. Mas só que, por mais que exista essa diversidade, essa diferença de grupos dentro do judaísmo, eles se encontram, eles pregam uma só linguagem, que é a linguagem hebraica, né? Eles fazem uso ali de crenças e costumes diferenciadas, mas a linguagem que prega ali, o ponto de semelhança entre elas, é a língua litúrgica no uso hebraico, tá? E aqui, como vocês já sabem, é um dos símbolos do judaísmo. Os cultos judaicos são realizados num templo chamado de sinagoga e são comandados por um sacerdote conhecido por rabino. O símbolo sagrado do judaísmo é a memória candelabro com 7 braços. Aqui é uma sinagoga, é uma das sinagogas mais antigas, olha que questão importante que vocês anotem aí. Aqui é uma das sinagogas mais antigas do Brasil, né, que está localizada em Recife.
E agora a gente vai para o islamismo. Muitos acabam ali confundindo, como eu deixei claro para vocês na aula passada, sobre islamismo e muçulmano. Na verdade, o islamismo é a religião, ok? O islamismo é a religião. Muçulmano é uma etnia, é como se fosse um grupo de pessoas que são adeptos à religião islâmica. Alguns acabam confundindo a religião muçulmana. Não, não é a religião muçulmana, é a religião islâmica, tá? E as pessoas que aderem, que são os adeptos ao islâmico, ao islamismo, é chamados de muçulmanos. Então, o islamismo é uma das principais religiões do mundo, sendo muito popular na África, Ásia, e está presente em franco crescimento na América do Norte e na Europa. É atualmente a segunda maior religião do planeta, com quase 2 bilhões de fiéis espalhados nos 5 continentes. Seu surgimento remota ao século VII por meio da ação do profeta Rumandi. Tem algumas palavras, né, alguns termos que são escritos em hebraico. Já como eu não sei falar hebraico, eu vou falar na linguagem portuguesa, mas vocês já estão entendendo que ali se refere a algo hebraico. Então, diante disso, aqui está a segunda maior religião do mundo. A segunda maior religião do mundo não significa a melhor religião, tá? Porque quando se fala de religião, não existe uma religião melhor do que a outra. Existem religiões que apresentam características diferentes. Um exemplo disso é que, dentro da religião islâmica, as crianças e os adolescentes, desde cedo, já aprendem os preceitos e princípios dentro da própria escola. Então, a partir já desde a infância, desde a juventude, as crianças, aos poucos, já vai se adaptando àquele espaço, àqueles fundamentos e àqueles princípios religiosos. Aí, os princípios do islamismo. Aí temos aqui, existência de uma única divindade. Essa divindade é chamada de Alá, tá? Existência de uma única divindade é justamente por isso que ela é monoteísta. Existência de profetas como Abraão, Moisés, Jesus, Maomé. Olha que questão importante. Dentro do catolicismo, dentro do catolicismo é entendido que Jesus é o Filho de Deus, não é isso? Já dentro da religião islâmica, Jesus é um profeta, porém Deus é Alá. Então, quero deixar claro que são personagens, né, que vai variar o termo, a palavra, de acordo com cada religião. Existência dos anjos, né, no paraíso e do inferno. O livro sagrado, o Ancorão. Na religião judaica é o Torá. Dentro da religião islâmica é o Ancorão. Dentro das práticas e simbologias que os islâmicos praticam, tem as orações diárias, né? A questão de dar esmola, jejuar no mês, peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. Então, aqui, pessoal, Meca é um espaço, né, um templo sagrado dentro do islamismo, ok? Então, os grupos islâmicos estão divididos em 2 grandes grupos, os sumitas e os xiitas. Sumitas e os xiitas. Dentro da religião judaica tem vários grupos ali, né? E dentro do islamismo também tem. Então, a divisão entre eles surgiu nos anos de 632, logo depois da morte de Maomé, e tem origem na disputa pelos direitos de sucessão ao profeta. A divergência principal diz respeito à natureza do sucessor. Embora possuam a crença ao mesmo Deus e compartilham de elementos comuns como vestuário, culinária, sumitas e xiitas, apresentam diferenças numerosas que variam de região para região. Qual é o ponto que eu trago aqui por meio desse slide para vocês? Religião islâmica. Dentro da religião islâmica é dividido entre islâmicos de caráter sumitas e islâmicos de caráter xiitas. Tem costumes, o modo de se vestir, o modo de viver, culinária, elementos e símbolos semelhantes, porém, existem diversas diferenças que são totalmente, apresenta uma coisa e a outra apresenta uma outra coisa, que vai variar de acordo com região para região, tá? E aqui está uma mesquita, pessoal, mesquita, para vocês aqui, lembrando que na religião
judaica são sinagogas, e dentro da religião islâmica, o templo sagrado é chamado de mesquita, ok? E agora a gente vai para a nossa atividade comentada. Primeiro, cite 3 símbolos presentes na religião do judaísmo e o que eles representam, tá? Então aqui, ó, pessoal, ó, lembra que eu expliquei para vocês? Tem símbolo. Quais são os símbolos aqui que eu posso apresentar? Tem o primeiro símbolo, né, que é o símbolo da estrela. O outro símbolo é justamente o livro sagrado chamado Torá. E o outro símbolo, Memorá, né, que é chamado também de um outro símbolo dentro do judaísmo, ok? E como se chama o livro sagrado que apresenta os fundamentos e princípios judaicos? Falei para vocês no instante. Como se chama o espaço sagrado onde realiza as orações e preces e etc. Então, aqui você vai dizer tanto do judaísmo como também do islamismo. A religião islâmica é monoteísta ou politeísta? Justifique. Monoteístas são religiões que acreditam na existência de um único ser divino. Já a religião politeísta são religiões que acreditam na existência de diversos seres divinos, né? Diversas representações divinas. E aí vocês vão justificar por que é politeísta ou por que é monoteísta, tá bom? E do mais, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu encerro aqui esse conteúdo, encerro justamente a aula, porém com essa seguinte frase: podem plantar qualquer semente no solo da sua vida, mas só vai florescer o que for compatível com sua terra. Então, que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de tirar foto da atividade e enviar para o seu professor de religião, que ele está te aguardando, tá bom? E aqui, essa frase é de Si Caetano, que seja uma forma de a gente refletir sobre os nossos comportamentos em sociedade, sobre o que a gente pensa, como a gente trata o nosso colega, o nosso irmão, enfim. Que vocês fiquem em paz e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!